Então, boa noite a todos, boa noite a todas, né? Vamos aqui iniciar mais uma das nossas lives de quinta-feira e o grande objetivo aqui é falar como a gente vai fazer como montar um laboratório maker, né? O que a gente precisa para montar um laboratório maker. Então, muitas vezes, né, quando a gente pensa, né, eu não sei se vocês pensam assim, mas quando a gente começa a falar sobre laboratório maker, sobre essa questão maior, assim, parece que é algo talvez mais caro, algo talvez mais custoso, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sempre fui um adepto, né, dos recursos de baixo custo, né? Então, mas ainda assim, o que eu tô, por que eu pensei, né, em fazer esse conteúdo? Porque muitas vezes surge essa dúvida, né, de por onde começar, a sua aquisição de materiais, que materiais exatamente conseguir, né, como é que você o que você consegue fazer, o que você não consegue fazer, como montar o laboratório. O que é um laboratório maker, né, eu acho que até essa definição não é super clara, e eu vou falar o que eu considero um laboratório maker, o que eu considero ideal para um laboratório maker e quais são os materiais que você vai adquirindo ao longo do tempo, principalmente alinhado à nossa metodologia, beleza? Então, o primeiro passo aqui, entendendo, né, o que seria, né, esse laboratório maker. Eu lembro quando eu tive o meu primeiro contato com o maker, quando se falava em movimento maker, o meu intuito aqui nem é me aprofundar muito nesse conceito, mas a primeira vez que eu tive contato com o maker, com esse conceito de maker foi em 2014, quando eu estava procurando, né, novas alternativas para o sistema educacional. Eu estava, vamos dizer assim, meio desgostoso, meio revoltado, né, com o sistema, com essa coisa muito conteudista, né, refletido muito no meu na minha realidade mesmo, né, que essa coisa de ser um bom aluno, tirar boas notas, não parecia ter me preparado para o mundo real. E eu comecei a pesquisar várias alternativas e um colega me falou que tinha um movimento maker nos Estados Unidos e tal, isso lá em meados de 2014. E tem toda uma história, né, do movimento maker, o que é isso, que era um conjunto de pessoas que tinham como hobby dar vida às próprias criações. Mas 2 grandes motivos, né, fizeram com que esse movimento ele ganhasse muita força. Primeiro, porque a gente estava num momento, né, com internet, com essa capacidade de conectar pessoas que não estão necessariamente próximas fisicamente, mas também, a questão de materiais, né. Então, muitas vezes a cultura de fazer você mesmo, de consertar suas próprias coisas e tudo mais, isso aí existia, muita gente já não existia um nome maker, mas existia essas pessoas que resolviam as próprias coisas, faziam suas próprias gambiarras e tudo mais. Mas, isso ficou mais forte nos últimos tempos, principalmente porque muitas tecnologias que eram totalmente inacessíveis, né, se tornaram mais comuns, mais fáceis, né, para o público leigo, por assim dizer, acessar. Então, um exemplo clássico é a impressora 3D. Então, não sei se vocês sabiam, mas a impressora 3D, na verdade, ela existe, desde a década de 80, né? Não é algo super recente ou super novo, né? Eu confesso que eu fui ouvir falar em impressora 3D exatamente lá pelos meados de 2015, 2016. Mas por que demorou tanto? Porque era uma eles tinham direitos autorais não, né, era patente, e para, né, você replicar aquilo tinha que pagar royalty e um monte de coisa. Então, o que que aconteceu? Para a impressora 3D, ela só se tornou popular quando a a patente caiu, então ela ficou bem mais barata do que o normal, né. Então, não que seja super barato, né, mas ficou mais barato que o normal e permitiu que essas pessoas conseguissem fazer protótipos mais rápido. Um outro exemplo também é a questão da eletrônica, né, então, eu lembro que na época eu fazia engenharia mecatrônica, para você fazer um dispositivo de eletrônica e tudo mais,
para calcular, para pegar um sensor que calcula a temperatura, faz o controle de temperatura, é algo extremamente complexo e que a gente só conseguia aprender nos últimos semestres de engenharia, né? Surgindo equipamentos como o Arduino, essa coisa fica um pouco mais intuitiva. Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? Porque na época, né, lá em 2014, 2015, enfim, quando se falava em movimento maker, o pouco que se falava nessa questão do maker já remetia a essa questão de impressora 3D, cortadora laser, essas coisas mais tecnológicas, essas coisas mais elaboradas, né? E antes de eu continuar aqui, me diz vocês, assim, aqui no chat, quando vocês pensam em maker, que vem na sua mente? Coloca aqui, responde aqui no chat. Que materiais vem na sua mente quando vocês pensam em maker? Quando você escuta falar em maker? Experimentos? Não, mas assim, que materiais? Eu tô falando aqui, por exemplo, beleza. É experimento, mas que materiais que vai ter nesses experimentos? Materiais, peraí, deixa eu aqui. Está sem o áudio ou é só o seu? Edna, acho que só o seu, tá? Madeira, bateria se diz de pilha, né? Eletrônicos, fios. Aqui a galera tá numa pegada mais da eletrônica, né? Não, beleza, beleza. Pois é uma coisa até que eu tenho percebido mesmo, assim, cada vez mais o maker, não sei se é algo que aconteceu aqui no Brasil, ou não sei se é algo que, né, em algum momento o maker mudou, talvez até muito do que compartilha. Eu particularmente tenho buscado trazer essa ressignificação do maker, né? Mais relacionado a elementos que não sejam tão caros, não elementos de baixo custo, né? Mas antigamente, quando se falava em maker, era pensando nessas grandes tecnologias. Então, assim, até pegando o gancho de vocês, né? Se eu estou falando em um laboratório maker, o que é um laboratório? Laboratório é um local onde eu vou fazer, sei lá, né? Como vocês estavam falando, de experimentos, minhas atividades, e é a atividade, o lugar onde vou ter os recursos necessários para realizar essas atividades. Basicamente é isso. Então, o que vai ter ali, aí vai depender muito, né? Mas basicamente a gente vai ter nessa estrutura. E se eu pudesse perguntar aqui para vocês, quanto que vocês acham que precisariam? Vamos supor que você tem ali nem vou falar de orçamento infinito, mas assim, quanto vocês acham que precisariam para montar um laboratório maker? Coloca aqui no chat para mim. Bora lá, bora lá. 5.000, básico R$ 200. Vamos ver. Com as ferramentas todas, uns 5.000. Tá, vamos lá, vamos. Eu primeiro vou quebrar o sonho de vocês, depois eu vou voltar a recuperar o sonho. O que acontece? Essa questão da definição de um laboratório maker era algo muito, vamos dizer assim, ainda estava muito nebuloso, né, nos primeiros anos e tudo mais. E eu lembro de um momento que tem um canal, né, chamado Porvir. Não sei se vocês conhecem o Porvir. É um grande portal de educação inovadora. E o Porvir, ele falava assim, fez uma parceria com uma empresa de um espaço maker. E eles fizeram, até hoje existe, né, que eles chamam um simulador de para montar um laboratório maker. Isso foi feito em 2019 e até hoje existe esse simulador, né? Hoje está mais difícil de achar, eu tive uma dificuldade de achar esse simulador,
mas eu consegui achar aqui, esses dias, e é muito interessante. Posso até depois passar o link para vocês, não sei se vai desanimar ou não, mas enfim. O que acontece? Então, aqui falando, né, de Fab Labs, de laboratórios de fabricação, ele tem uma proposta para o ensino fundamental e para o ensino médio. E olha só o valor que ele vai dizer que precisa para montar um laboratório maker. Olha só, R$ 29.000. R$ 29.000. E no ensino médio, R$ 36.000. Eu lembro que eu li assim, o cara, achei isso extremamente desanimador, né? Na verdade, eu lembro que eu estava uma vez fazendo uma consultoria com, com algum aluno, na verdade, alguém que estava interessado em conhecer mais sobre a comunidade, e ele falou que estava querendo montar, queria um laboratório para fazer experimentos de física. E ele falou que estava em 150.000 a montagem de um laboratório, né? E então, se você parar para pensar, 150.000 com 30 é menos pior. Bom, mas o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui por que que ele chega a esse valor. E olha só, esse é o valor barato, ele tem vários tipos, né, de labs, né, lab 1 até o lab 4. O lab 1 é 29.000, o 2 é 36, o outro é 38 e depois vai para 120.000. Mas vamos lá, vamos entender melhor isso daqui, né, e ver o que faz sentido, o que não faz tanto sentido aqui. Bom, aqui ele começa com o seguinte, ele vai ter vários tipos, né, de materiais, de equipamentos. Não vou passar por todos, não. Eu só vou fazer você ter uma noção aqui. Mas tem coisas assim que a gente vê que é necessário ou que não é tão necessário assim. Então, sei lá, aqui ela já colocou, esse bloco de montar TAM de 300 peças. Eu nem sabia o que era isso. Fui dar um Google, vou dar um Google aqui com vocês também, só para ter uma ideia. E aqui é um coisa de bloquinhos, né? É como se fosse um Lego, né, na verdade. Então, é legal? É legal, mas não sei se seria algo que eu colocaria como prioridade, né? Como R$ 199. Depois ele vai para a parte, aí ele vai para o consumível. O consumível é interessante porque basicamente assim, é como se fossem materiais ali de papelaria, enfim. Então, aqui tem 23 itens. Aí vai falar de abraçadeira, de post-it. Tem coisas aqui que, por exemplo, eu não colocaria no orçamento. Ó, caneta hidrográfica. A caneta hidrográfica o aluno já traz de casa, né? Canudo, beleza. Copo de isopor, não sei se eu compraria. Elástico, talvez eu compraria, né? Tem muitos projetinhos que a gente faz com elástico. Espeto de churrasco também. As fitas são legais, comprar as fitas. Lápis, não sei se 10 lápis 6B, não sei se eu compraria. Mas sim, de modelar um pouquinho interessante, né? Principalmente para a parte de eletrônica. Palito de sorvete legalzinho também. Papel alumínio é bom. E vários tipos, né? Papel craft, folha sulfite, papelão, pincel, tinta guache. Então, assim, são materiais ali interessantes, mas que, vamos dizer, não são absolutamente essenciais. E isso é a parte que chama de consumíveis. É o que, na minha linguagem, eu gosto de falar de papelaria, né? Coisas que você tem ali um certo acesso. Aí aqui na parte da eletrônica, ele já vai em coisas muito, vamos dizer assim, eu diria até, não vou falar avançadas, mas coisas que eu não compraria se eu fosse iniciante. Que é ferro de solda, talvez um multímetro, né? Enfim, o mas o ambiente começa a usar a criatividade para ter muitos valores. Sucata eletrônica é um excelente começo. Eu vou entrar nesse ponto, que a sucata eletrônica é um ótimo começo. Aí depois a parte dos eletrônicos, né? Aí o Arduino, aí compra 15 Arduinos, bateria, né? Que nem vocês falaram, baterias são excelentes mesmo. Capacitor eu não compraria. Enfim, tem várias coisas, né? Que você precisaria até de algo mais elaborado, né? Você tem que ter até um conhecimento muito mais intenso e que não é um conhecimento comum, né? Resistores, enfim, ah, ferramentas, algumas são interessantes,
alicates, alguns tipos de alicate, broca. Acho que isso aqui já é alguma coisa mais extra. Enfim, né, tem todas essas questões, né. Tem até gente falando no chat, acho que eu tô vendo aqui que tem dos meus aqui, né, a galera: "Poxa, não, mas" ó, o Jardel falando aqui: "Laboratório pode ser, mas o ambiente maker eu creio que dá para ficar mais em conta. Começar a usar a criatividade barateia muito esses valores. E a criatividade venceria esses custos. O Cata Eletrônico é um excelente começo." Exatamente, é excelente observação. E é um pouco desse ponto que eu vou entrar aqui. Antes de eu entrar nesse ponto, né, como eu falei, assim, quem já me acompanha há um tempo sabe que nós estruturamos uma metodologia, né, a comunidade Ensino Maker, a Ensino Maker, enfim, eu estou aqui à frente desse projeto, estruturando uma metodologia Maker, né? E toda vez que eu falo dessa metodologia Maker, eu falo em 4 ferramentas Maker essenciais. Então, quero saber aqui, eu sei que tem gente que me acompanha há mais tempo, me bota hoje eu tô bem, hoje eu tô querendo interagir mais com vocês, tô meio quase pergunta de provas aqui, mas quem já me acompanha há mais tempo ou quem quiser chutar, quais são as 4 ferramentas Maker essenciais que eu ensino, né, que eu trabalho no meu conteúdo, que eu trabalho na metodologia? Coloque aí no chat, quem quiser chutar, 4 ferramentas ma as 4 ferramentas Maker essenciais. Hum, sucata, beleza. Eletrônica, sucata, eletrônica. Tem 2. Que mais? Programação e Scratch não, programação com Scratch, né? A parte da programação, que é a terceira ferramenta, e aí eu uso o Scratch. Beleza, beleza, entendi. E qual é a última? Arduino. Arduino seria a parte da robótica. Não, beleza. Bom, eu tô vendo aqui que então, os simuladores eles vão entrar ali, mas o simulador vai entrar na parte do Arduino. Eu uso um simulador de Arduino, mas ele não é o que eu chamo de ferramenta maker essencial na nossa metodologia. Como as meninas falaram, são 4 ferramentas maker essenciais: sucata, eletrônica, programação e robótica, né? A robótica com Arduino, e aí, inclusive, pode entrar a questão do simulador, beleza? Então, com isso, olha só, eu estava montando aqui um mapa mental, deixa eu ver se eu consigo achar meu mapa mental aqui, com relação a essa estrutura e os materiais quais são os materiais de cada ferramenta maker, né. Então, se vocês não estiverem vendo a tela do mapa mental, me avisem, tá. Então, olha só aqui, sucata, começando então quais são os materiais que eu vou pegar em cada uma dessas estruturas. Quando eu estava fazendo hoje, né, e eu acho que eu nunca estruturei como eu estruturei hoje, então até para quem é aluno da comunidade vai ter uma questão um pouco mais clara aqui, né. Então, por exemplo, na sucata, eu separei em 3 partes. Aqui são exemplos de projeto 4 partes, né, vai ter a questão da hidráulica também. Mas eu quero começar aqui, né. Eu estava parando para pensar em algo que realmente, o que que fosse essencial do essencial mesmo, e eu pensando assim, nas aulas que eu dou, né, pelo menos onde eu costumo trabalhar, para mim é essencial ter a super trinca, né. O que que eu considero como uma super trinca que eu acho, cara, isso aqui já é um primeiríssimo passo, quais são as 3 primeiras coisas que eu vou comprar, né, para realizar as atividades. As 3 primeiras coisas que eu gosto de comprar é cola quente. Eu vou dizer, se tem alguma coisa, se eu pudesse dizer qual a primeira coisa para você comprar, eu diria cola quente, de verdade. Assim, o que dá para fazer com cola quente é muita coisa, porque geralmente, quando você está realizando atividade com sucata, e daqui a pouco eu vou entrar nesse mérito, você está trabalhando com papelão, com garrafa PET e outras coisas. Então, uma cola bastão não costuma ser muito útil. Ou então usar uma fita crepe, que daqui a pouco vai ser uma das essenciais também, mas você precisa de algo mais robusto, né, para conseguir fazer as coisas, e aí realmente você tem
uma abertura para fazer muita coisa. Depois, tesoura, né? Tesoura, principalmente uma tesoura de ponta para você cortar, né? Pensando até no papelão mesmo, assim, né? O que que você precisa para cortar um papelão? E também fita crepe. Fita crepe já é um excelente primeiro passo. Com isso aqui, você já faz muita coisa, tá? Então, nesse primeiríssimo passo, né? Eu estava olhando aqui. Geralmente, um tubo de cola quente fino, né? Do bico fino, já costuma ser o suficiente, né? Então, por exemplo, eu estava pesquisando, tentando pesquisar no Google, né? Pistola de cola quente de bico fino. E aqui tava, né, de 30 a R$ 42. E eu não sei como é que é aí para vocês, até vou pedir uma ajuda. Eu olhei esses preços e eu achei caros. Tirando essa aqui, né, que é R$ 13,90, eu achei esses preços razoavelmente caros. Eu fui numa papelaria, sem sacanagem, aqui na minha vizinhança, eu moro em Brasília, e tava R$ 18 uma pistola boa, assim, é a pistola que eu uso até hoje, inclusive. Tava R$ 18, né? Então, não sei como é que é para vocês aí, não sei qual é o preço que tá aí para vocês, né? E muitas vezes a própria escola já tem, né? Então, para iniciar ali, vamos dizer ali com 3 pistolas de cola quente, ou um pouco mais, né? Eu coloquei 60 aqui, mas nem é 20. Então, R$ 60, né? Isso levando em consideração que esse dinheiro, todos esses investimentos, ou pode vir da escola, ou pode vir de você mesmo, né? Dependendo da realidade, ou então fazendo parcerias com os próprios alunos, né? Ahn, eu uso robótica educacional para velocidade. Tá, calma. Aqui a gente vai falar daqui a pouco para robótica, mas espera aí. Mas é uma possibilidade também. Eu estou começando do básico, que é a parte da sucata. Beleza, Jardel? Mas esse ponto que você está falando é bem interessante também. A parte da tesoura, né? As tesouras, eu também estava pegando valores altos aqui, mas eu vi que por R$ 10, então R$ 50 no máximo. E, de novo, muitas vezes você tem isso na própria escola. E fita crepe, que costuma custar uns R$ 20. Isso aqui para fazer para uma turma grande, alguma coisa assim, enfim. Essa parte da atividade, a parte de investimento inicial mesmo, né? Depois, o que que eu acho interessante, né, com relação à sucata, né? Porque tem realmente vários componentes, várias coisas que você pode simplesmente conseguir de graça, né? Que eu vou chamar aqui de descartáveis, de reaproveitáveis, chama do que você quiser. Então, aqui a gente vai entrar o próprio papelão. Sem sacanagem, eu sei que dá para comprar papelão, sei lá, eu já vi na Leroy Merlin, até na internet mesmo, mas eu me recuso a comprar papelão, porque eu vou no mercado, eu vou em algum lugar, eu vejo tanto que o pessoal tá, às vezes, descartando. Então, é o tipo de coisa que você tem, que é fácil você ter essa acessibilidade. Garrafa PET, tampinha, mesma coisa. Inclusive, isso é até interessante para você trazer, você que está querendo realizar ou já realiza uma atividade maker, né, uma pegada mais sustentável, né? E geralmente isso é visto com muito bons olhos, né? Não só pela questão da economia, mas pela questão também da sustentabilidade, de reaproveitar recursos e tudo mais. E aí você pode pegar várias coisas, né? Vasilhinha de plástico, vasilhinha de manteiga, de iogurte, caixa de ovo, enfim. E aí, esses recursos, você deixando disponível, os alunos vão dando vida ali à imaginação, né? E a terceira parte seria a parte de papelaria. Então, palito de picolé, palito de churrasco, liga de elástico, canudinho, enfim. E aí aqui também são valores, né? Mas que não são valores muito caros, não, né? E você nunca vai precisar deles ao mesmo tempo, e todos vêm em grande quantidade. E aí, com isso, né, já dá para fazer alguns projetos. Então, com essa estrutura, a gente já faz um projeto, por exemplo, como os carrinhos movidos ao ar do balão, né? Compra o balão, mas é liga de elástico, tampinha de garrafa, aqui um rolo de papel higiênico, né? Que também a gente pode usar do reaproveitar. O labirinto de papelão, que é uma atividade que eu faço muito, eu gosto muito de apresentar. Então, aqui já usando a super trinca mesmo. É papelão, né?
que é o reaproveitável, mas você vai cortando com tesoura, usando cola quente e tudo mais. Então, atividade super simples, super bacana. Estavam compartilhando lá na comunidade Ensino Maker, alguém compartilhar esse trabalho que eu achei super bacana, né? Espera aí a propaganda aqui. Não, pera aí. Aí, olha que legal, essa é um sistema solar feito, acho que era papelão aqui. Aqui são tampinhas, né? Cada tampinha representando um planeta e embaixo o sistema solar, né? Então, a, e aí ele conseguia fazer os giros, né? Qual era a órbita maior, qual era a órbita menor, enfim, então uma estrutura super bacana e super simples de fazer. Então aqui você já consegue dar os primeiros passos, né? Um outro ponto também que eu considero na área de sucata, né? Porque a gente não está entrando em eletrônica nem nada, é o que eu chamo de materiais de hidráulica, né, que são seringas e mangueiras. Não sei se vocês já viram, né? Por exemplo, o projeto do guindaste hidráulico, né? Que eu faço, que eu mostro ali no Instagram, por exemplo, né? São projetos que são muito legais, muito simples de fazer e que chamam muito a atenção dos alunos, né? E que dá para você trazer aplicabilidade e tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo achar com velocidade aqui, ó, por exemplo. Então, ó, aqui é uma seringa e uma mangueirinha, né? Deixa eu ver se eu consigo pausar aqui, ó. Então, a partir do que eu estou mandando, né, de água nessa mangueira é o que está fazendo esse esse guindaste funcionar. E aí aqui dá para fazer elevador hidráulico, né? Deixa eu ver se eu acho elevador hidráulico. Ó, já deu para perceber. Deixa eu pegar aqui uma imagem. E com seringa você tem muitas coisas, né? Muitas possibilidades. Então aqui essa questão do elevador hidráulico tem esse elevador hidráulico também, essa outra versão que parece tipo, como se fosse um macaco hidráulico. Tudo isso com seringa. Tem uma versão, deixa eu ver se vai aparecer fácil aqui, de braços robóticos com seringa. Dá para trabalhar princípio de Pascal. E aí uma seringa dessa custa em torno de R$ 3. E a mangueira, né? Não é essa mangueira aqui. Nem sei que mangueira é essa, meu Deus. A mangueira que a gente usa é essa mangueira de PVC, né? Que é de 1,5 mm de diâmetro de 20 metros. Então, com uma dessa, eu particularmente eu só consigo comprar na internet. Tem gente que fala que dá para comprar algo parecido em loja de aquário, loja de peixe, enfim, ou então em coisas de hospital, que também tem esse rolo aqui. E aí dá para fazer vários projetos como esse, com seringas, que são projetos incríveis, né? Tem um projeto de braço. Deixa eu ver se eu consigo achar fácil aqui. Vamos ver se uso. Que é braço robótico com seringa. Ó, então aqui já dá para pegar mais ou menos a ideia, né? Várias seringas, e aqui cada uma é responsável pelo movimento, né? Da estrutura, e aqui papelão, enfim. Então, aqui a gente está trabalhando com recursos de baixíssimo custo, né? Como algum dos colegas falou ali. Então, a gente falou de se você realmente tirar tudo do bolso, não conseguir nada, você paga ali uns R$ 200 e dá para fazer projeto para o ano inteiro, né? Eu já estava falando, o ideal é colocar líquidos de cores diferentes. Verdade, até para saber qual está movimentando qual, né? Senão realmente se perde. Bem colocado. Então aqui a gente começa com essas possibilidades, né? As possibilidades da sucata. Depois, né, a gente pode ir para a parte da eletrônica. Na eletrônica também, né, eu acredito que a questão da eletrônica, a coisa que é mais desafiadora com a eletrônica, nem é a questão do preço. Eu acho que a questão mais desafiadora da eletrônica é a questão das pessoas saberem. Várias vezes a pessoa, onde é que compra LED, onde é que compra kit assim, onde é que compra kit assado e tal. E para quem está começando mesmo, o mínimo do mínimo
né, que você fala assim, eu quero começar alguma coisa de eletrônica. Você começa com um kit, né, de LEDs e bateria moeda. Então, né, como eu sempre gosto de dizer, né, quando você combina aqui, né, essa questão da bateria moeda mais LED, você pode fazer várias coisas. Isso aqui pode ser um farol, eu posso pegar sucata e fazer como um farol de um carro, pode ser a iluminação de uma casa, né? Um projetinho que eu estava compartilhando outro dia, deixa eu ver se está funcionando ainda. Não está funcionando só porque eu queria mostrar. Era uma varinha mágica. Nossa, velho, que sacanagem, não está funcionando hoje. E aí, então, uma varinha de palito de picolé, enfim. Então, tem essas possibilidades. Quanto é que é um kit desse? Você pode encontrar um, uma caixinha de LEDs, né, com vários LEDs. Então, com 200 LEDs, por exemplo, por R$ 28, que é um preço bem razoável, assim, bem tranquilo. Você também pode ver na sua cidade, né? Geralmente, cidades médias, cidades grandes, nas lojas de eletrônica, você consegue encontrar os LEDs difusos. E para quem, né, mora numa cidade às vezes menor, com menos acessibilidade, pode compra pela internet mesmo. Vai chegar em qualquer lugar, vai demorar um pouco mais, vai demorar um pouco menos. Mas você começa com essa questão dos LEDs, né? Faz esse investimentozinho inicial e você já consegue fazer algumas coisas, tá? Depois disso, você outra estrutura, né, que eu gosto de usar, porque basicamente o que eu acho interessante, né, de ser usado? LEDs, depois você pegar pequenos motores, né, que você pode pegar em sucata eletrônica, que você pode pegar em, sei lá, DVD antigo, carrinho de controle remoto, que já você já não usa, impressoras antigas que você não usa mais. Então, enfim. Ah, peraí. Um pouquinho. Aqui o Jardel está perguntando: Luan, seringas eu acoplo motores com eixos rosqueados e transformo a atividade eletropneumática. Cara, essa atividade é bem interessante. Eu só tenho um receio com essa atividade. Às vezes, Jardel, eu não sei qual é a realidade que você vive, né? Eu não sei qual é o seu momento aí. Mas, assim, às vezes a gente quer fazer algo tão elaborado, porque às vezes a gente pensa assim: se eu fizer uma atividade só com seringa normal, com os alunos, eles vão achar chato, eles não vão achar interessante. Nossa, eu queria mesmo fazer exatamente uma coisa eletropneumática e tal. Acho que a primeira questão que você tem que fazer vamos começar pelo simples, né? Vamos começar com atividade, com a seringa simples, ver como é que os alunos desenrolam esse processo, né? E depois vai evoluindo. Então, se eu acho interessante a proposta, eu acho super interessante. Eu tenho receio de você acabar pulando etapas. Então, eu começaria fazendo uma atividade só com seringa, depois eu começaria a falar sobre motores e pequenas atividades, e depois eu juntaria os dois. Senão, vai ser uma atividade onde você vai apresentar isso, os alunos não estão entendendo nada. Às vezes, você vai estar tendo, para você fazer a coisa dar certo, você tem que fazer todo mundo seguir um passo a passo, um tutorialzinho, porque eles não têm o fundamento pronto. E aí pode até ser que saia no final. Mas os alunos, eles vão terminar, eles podem até achar bacana aquilo que eles fizeram, mas eles não vão ter ideia do por que aquilo funcionou daquela maneira, né? Então, acho que a gente pode, começando pelo simples, mas ir para o mais complexo. Aí eu acho bem interessante. Beleza? Uma coisa, eu até estava falando com vocês antes, né, que a gente está aqui, eu estava compartilhando nos stories, compartilhei um pouquinho na, no próprio grupo, né? Muita gente aqui, quase todo mundo faz parte do grupo do WhatsApp, da pré-comunidade, que os alunos da comunidade e até eu também estamos
mapeando e estruturando uma lista, né, de atividades. Então, basicamente, fazendo uma curadoria, essa é a palavra que eu estava procurando, uma curadoria de projetos, esses projetos que a gente encontra na internet mesmo, né? E conectando tanto o tipo de atividade como os materiais utilizados, enfim. Então, é porque como eu vou entrar em eletrônica agora, eu queria mostrar essa planilha para vocês, que vai até ficar mais fácil de eu procurar atividade. Então, o que que acontece aqui, né? O que que o pessoal está fazendo e que eu achei muito legal, inclusive isso aqui o acesso, né, a essa planilha vai ser exclusivo aí para quem está na live, pode, né, se tiver interesse, né, pode ter acesso a essa planilha, porque a gente está com em torno de 80 projetos, né, sobre dos mais diversos tipos. Então, por exemplo, o que é interessante aqui, a gente coloca o tipo de material que está sendo utilizado e também o link do projeto. Então, sei lá, um exemplo super bobo, uma ponte de palito de picolé. Então, é um trabalho que envolve só sucata, né, que é aquela parte sem eletrônica. É um projeto que tem uma conexão com física e matemática. Então, a gente tem essa conexão aqui. E aí ele vai ensinar, né, vai dar o passo a passo aqui para como fazer ali a ponte de palito de picolé. E o que é interessante, eu acho que uma das coisas que está sendo mais legal nessa planilha aqui é que a gente pode mapear por ferramenta. Então, aqui, por exemplo, eu vou querer apenas coisas de eletrônica, projetos de eletrônica. Então, eu venho aqui e seleciono só eletrônica. Então, agora eu tenho atividades só de eletrônica. E aqui, eu acho que até tá... aqui, deixa eu... Aí, beleza. Então, aqui eu tenho várias atividades de eletrônica, atividades mais simples, atividades mais complexas, né? Então, pegando aqui um exemplo, sei lá, sistema solar com a fita condutiva, né? Então, a fita condutiva, não sei se vocês conhecem, é uma fita de cobre, né? Que a gente pode criar circuitos com ela. Então, aqui eu tenho uma bateriazinha, tipo uma bateria moeda, aqui eu tenho um motorzinho, e olha só. Quando você fecha o circuitinho, ele vai fazer um movimento, ele vai ativar, né, o circuito e vai fazer um movimento. Então, aqui nesse caso, tá ativando um... Deixa eu voltar aqui. Ó, tá ativando aqui o meu sisteminha solar, né? Então, são atividades. O que que eu preciso? Uma bateriazinha de 3 volts. Fita condutiva. Uma coisa que eu gosto de apresentar muito, que eu apresento na comunidade de ensino maker, é usar, ao invés de usar fita condutiva, você usar papel alumínio. Então, são formas simples de você começar a trabalhar projetos de eletrônica. Então, a bateria dessa custa sei lá, R$ 5. Em vez da fita, você compra o papel alumínio você compra lá por R$ 10. Um motorzinho, às vezes, de alguma sucata. Então, você, a partir disso, né, a partir dos projetos, você vai mapeando o que precisa. Então, um outro exemplo aqui, aí dá para fazer cartãozinho e tal, mas o meu outro ponto é, como aqui tem um trabalho que ensina a uma proposta prática de energia eólica, né? Ou seja, peraí, vai. Ó, o que que acontece então? Ele fez uma estrutura, né? Tem um LEDzinho acendendo aqui, e aqui em cima tem um motor, né? E o motor aqui, o que vai acontecer? Esse cara vai girar, ó, ele vai mostrar aqui, ó. Ele vai ter um motorzinho. Então, esse motorzinho, quando eu girar com o vento, ó, então ele fez uma solda aqui,
ele vai gerar energia para o LED, né? Que é o que a gente vai ver aqui no final, ó. Então, a gente fez. Então, aqui ele vai mostrando passo a passo como fazer esse projeto. Então, a partir disso que eu vou mapeando, quais são os recursos que eu preciso, né? Eu vou usar o motor, vou usar o LED, né? Vou conseguindo estruturar essa questão, beleza? Deixa eu pegar mais algum projeto aqui, que eu vi que tinha projeto mais interessante, mas... Ah, roda gigante. Exatamente, é o que eu estava falando aqui, né, Gardel? Eu também substituo, inclusive tem um vídeo no Instagram que eu apresento aqui que é exatamente mostrando o circuito com clipe com papel alumínio. Cadê, ó? Esse aqui, ó. Que é exatamente nessa ideia. O cartão interativo é com papel alumínio e a gente vai mostrando aqui. Mas excelente observação. É... Cordoalhas de cabo coaxial. Então, aqui, de novo, né? Motores, enfim. Você vai precisando de motor, de suporte de pilha. E você pode, né, adquirir isso de maneira avulsa, né? Comprando coisa por coisa ou adquirindo. Como eu falei para vocês, a Ensino Maker, você pode fazer parte da comunidade Ensino Maker ou não, mas agora nós temos uma parceria com a Vida de Silício, né? A Vida de Silício é uma empresa, né, que fornece kit. Então, por exemplo, aqui, nesse kit, ele vai ter o kit básico, o que eu considero básico para você fazer esses projetinhos de eletrônica. Então, um suporte de pilha, um clipe de bateria 9 volts, o chave gangorra, né, que é um liga e desliga, os jumpers, os fios, né, LEDs, e inclusive uma caixa organizadora. Então, se você também já está querendo dar um passo, né, e já querer trabalhar com eletrônica, a gente já tem. Com esse kit aqui, você já faz todos esses projetinhos que eu apresentei até aqui, né? A roda gigante, gerador eólico e tudo mais, com esse kit aqui. Então, e lógico, né, lá na comunidade de ensino que a gente ensina, né, como é que você estrutura os circuitos, como é que você faz as coisas, mas aqui você já vai tendo uma ideia, né? Ah, eu quero começar com um kit desse. Você usa, compra, enfim, para uma turma, né? É ideal, quando você está fazendo um trabalho, para ter um grupo de 3 pessoas, a cada 3 pessoas um kit. A conta é mais ou menos essa. Né? No máximo 4, 5, assim, já estourando. Qualquer coisa mais do que isso já é muito. Mas aí, a partir disso, você já consegue fazer as suas contas de, poxa, será que eu já consigo investir mais, né, para fazer projetos mais elaborados? Quando você traz projetos de eletrônica, as coisas ficam muito mais interessantes, né? Como eu mostrei aqui alguns exemplinhos de projetos. Então, se você consegue fazer esse investimento, né, você e seus alunos, você percebe que não é super caro de fazer isso. Se você não consegue ainda, começa só com os LEDs, começa só com as baterias moeda, né, fazendo ali os cartõezinhos, as atividades, mas depois você pode ir para essa parte, né, com esses kits básicos. E aí material de apoio, né, massinha de modelar, papel alumínio, as próprias pilhas, né? Na verdade, quando você pensa em turma, investir em pilha para cada grupo de alunos pode ser caro, mas aí você pode fazer acordos, né? Ah, para cada grupo de alunos trazer as pilhas ou as baterias, enfim. E aí depois disso, né, se você quer ir para os próximos níveis, né, que eu até brinquei aqui, né, fazer uma graça, seria. Aí você pensa em ferro de solda, no suporte de ferro de solda. A gente estava vendo, né, no kit do Porvir, que a primeira coisa que eu oferecia, que ele falava lá, era para ter um ferro de solda. Nesse início, você não precisa de ferro de solda. Eu mesmo, sem sacanagem, eu não falo isso com orgulho, não. Mas eu sei muito pouco, né, a fazer esses projetos com usar ferro de solda. Eu até tenho aqui, mas ainda é bem
bem amador, né? Ainda faço de uma maneira bem amadora e ainda assim consigo realizar diversos projetos. Então é ter isso no radar de vocês, tá? Então essa é a ordem de materiais. E aí na programação eu uso a plataforma do Scratch, né? Então o Scratch aqui a gente pode criar animações e jogos sobre tudo quanto é temas. Só para vocês terem uma ideia, também na comunidade Ensino Maker a gente está montando uma lista. Eu acho que essa lista hoje deve estar também com pelo menos 50 projetos dos mais diversos conteúdos. Então, deixa eu buscar aqui rapidão. E aí, mata aquela pergunta que muita gente fica me fazendo toda hora. Fala assim, Luan, tem projeto para matemática? Tem projeto para história? Então, olha só, a gente começou também a fazer a curadoria do Scratch. Hoje são, estava atualizando, também, ó, quase 90, 80 projetos. E tem projeto de tudo quanto é tema. Alguns projetos são mais simplesinhos e outros são mais complexos. Eu quero um projeto sobre... Deixa eu acompanhar. Cara, deixa eu, eu ler esse... Luan, eu te acompanho desde quando tu começou apresentando o sofá da sua sala, falando da placa Arduino dos simuladores. Cara, eu ainda, tu acredita que eu ainda tô na mesma sala, só que agora eu consigo colocar um fundo bacana aqui, não precisa ser do sofá. Que legal, Jardel é raiz, então. Valeu, Jardel. Mas continuando aqui, é, aqui nessa lista eu tenho, né, projetos sobre os mais diversos temas, então geografia. Aí eu consigo filtrar. Ai, meu Deus. Vou limpar. Geografia. Aqui. Então aqui a gente já tem alguns projetos de geografia, às vezes projetos simples, né, de um joguinho de perguntas e respostas que os alunos podem fazer. Então, aqui é interessante porque o aluno ele pode reforçar o conteúdo e também ele pode... Nossa, é porque tá com o som da musiquinha, peraí. Ele pode falar, né? Pode fazer um joguinho que às vezes não é um joguinho super, vamos dizer, super elaborado, mas que vai reforçar o conteúdo também. Então, onde está o estado de São Paulo? Tá aqui. O legal do Scratch não é, eu vou mostrar esse jogo para jogar para os meus alunos jogarem. Porque isso, sinceramente, não é muito legal. O que que é legal? É legal você instigar os seus alunos a criarem esses projetos, né? Então, às vezes, um projeto que a gente acha bobo, né? Identifique os estados, poxa, o aluno só de criar uma estrutura de programação, olha só o tanto de blocos, né? Que foram feitos, a questão aqui da linguagem de programação e também conectar com o conteúdo, tudo isso torna a proposta mais interessante, né? Deixa eu ver se eu acho que, sei lá, vou pegar esse artes e matemática aqui. Esse aqui são interessantes. A pessoa vai começar a fazer desenhos, enfim. E aí, de novo, né? Você consegue reforçar tanto a questão do conteúdo como fazer ali uma atividade mais lúdica. E por que que eu estou falando isso? O que que isso tem a ver com os materiais? A primeira questão sobre o Scratch, que é importante a gente estar atento, é que ele é gratuito, né? Então, o... a princípio, você não precisa comprar um material para trabalhar com o Scratch, né? Porque ele é gratuito. Mas o que você precisa é talvez algum lugar onde você vai fazer essa programação. E aí, o Scratch ele vai precisar de alguma coisa, ou de um computador, ou de um tablet Android, né? Os iPads não dá, ou Chromebook. E aí você vai vendo qual é o mais interessante, né? De, sei lá, será que uma escola, se a sua escola já tem algum desses, se a sua escola já tem algum Chromebook, se já tem tablets, essas coisas, vale a pena você começar com o Scratch. Já vale a pena você ir para o Scratch e já realizar as atividades com os alunos, né? Então, e aí com isso você já consegue ter um leque
praticamente infinito, com possibilidades de fazer programas, de fazer jogos, de fazer ali uma estrutura mais lúdica desse maker, mais, vamos dizer assim, mais virtual, na verdade, né? E aí a gente fecha na parte da robótica, né? Como o Jada estava falando, né? A robótica a gente usa muito o Arduino. E, e também a gente tem uma parceria, né? Com a Vida de Silício, um kit de R$ 300. E aí vai entrar no que o pessoal estava falando ali, né? A placa Arduino, também os jumpers, protoboard, sensor ultrassônico, motores, servomotor, potenciômetro e tudo mais. Então, de novo, aquela mesma ideia. R$ 300 a um kit para cada 3, 4 alunos, né? E você vai trabalhando na sua realidade. Só que aqui é, é, é um estágio mais avançado, né? Você não precisa começar por aqui. Se você já tiver Arduino na sua escola, na sua realidade, excelente. Mas se não tiver, você não precisa para essa etapa ainda, né? Então, assim, você é assim, seria essas contas que você tem que levar em consideração para montar o seu laboratório maker, né? Então, o espaço onde você vai trabalhar. Começando, então, olha só, vamos fechar aqui a ideia toda. Começando, né? Com a super trinca, cola quente, tesoura, fita crepe, começando a trabalhar com os descartáveis, os reaproveitáveis, depois indo para recursos simples, palito de picolé, palito de churrasco, já dá para fazer um monte de projeto. Às vezes seringa, essas mangueirinhas. Depois, na eletrônica, pode começar só com a questão dos próprios LEDs, né? Depois pode ir para o kitzinho de R$ 100, e aí com isso já tem uma possibilidade imensa de projetos. Depois a parte da programação, usando computador, tablet, Android. Se você tiver, o uso da ferramenta é gratuita, né? Mas você vai precisar desses kits. E da robótica, que você vai precisar tanto do computador, como também nesses kits aqui. E aí, a partir disso, a partir dessa estrutura, você consegue montar o seu laboratório maker, né? Pode ser do pouquinho, depois indo para a parte mais complexa. E depois você pode também pensar, né? Vai que você, né, tem essa oportunidade de trabalhar com impressora 3D, com cortadora laser. Tendo essa oportunidade, beleza, mas não deixa isso te paralisar, né? Eu acho que o pessoal aqui já está com uma mentalidade bem, bem bacana, né? E já entendendo, né, que dá para começar com recurso de baixo custo, já dá para começar com pouca coisa, mas o caminho seria mais ou menos esse. Beleza, pessoal? Então, observações, dúvidas, como é que tá para vocês isso aí? Tranquilo? Beleza. Eu tenho umas placas Arduino também usa microbit. Microbit é interessante, eu trabalho muito eu sempre, se eu tivesse 72 horas no meu dia, porque é muita coisa para fazer, é conteúdo para gerar, é um curso para tocar, sem contar as outras demandas. Então eu não tenho tempo, mas o microbit ele é ótimo. Vou falar o que que é o microbit. O microbit ele está entre a parte da programação puramente no Scratch e o Arduino. Ele seria ali uma placa intermediária. Ele é um pouquinho mais caro, mas pelo que eu percebo, quando você está trabalhando com crianças menores no Fund 1 ou até no Fund 2, o microbit é excelente. O Arduino, por exemplo, muitas crianças mais novinhas, elas têm muita resistência porque ela exige uma certa coordenação motora fina. Então, no microbit ela é mais simplificada e tem uma conexão direta com o Scratch, que também é uma grande vantagem, né? Sensores embarcados. Só com a sucata eletrônica já dá para começar. Não, só com a sucata eletrônica dá para fazer um ano de conteúdo, né? Gisele está na comunidade aí, viu que a gente estava fazendo a estrutura de planejamento anual. E no planejamento anual, só com sucata eletrônica dá para fazer. Ó, iniciei no final do ano passado e eles adoraram. Eu fiquei bem feliz com o resultado.
Não, e a tendência é essa mesmo. Com C4 eletrônica dá para fazer muita, muita coisa. Menos risco do cabeamento se soltar, apresentar um contato. É, exatamente. Você está falando do microbit, né, Jardel? Microbit ele é uma coisa interessante também para quem tiver condições, né? O microbit ele é excelente. Tem simulador também. Enfim. Pessoal, antes de eu encerrar a live, eu tô querendo encerrar sempre com um ritualzinho aqui, que é, ó, vocês estão aqui, vocês estão me ouvindo. Primeira coisa, né? A primeira aflição que eu tenho é que eu falo aqui, só que eu nunca. A gente nunca. Ó, tirando o Jardel. Jardel hoje foi bem participativo. Obrigado, Jardel, por todo o apoio. Mas a gente nunca sabe o quanto vocês estão absorvendo, né? Eu falei quase 1 hora de conteúdo. Então, para finalizar, eu quero de vocês o seguinte: eu quero que vocês coloquem no chat qual foi o maior aprendizado, qual foi a maior sacada que você teve hoje. Qual foi o maior aprendizado que você teve hoje? Bota para mim no chat. Enquanto você está botando no chat, eu vou ali pegar uma água e eu quero saber de vocês, né? Eu falei várias coisas. O que que eu falei que talvez você não sabia ainda, ou que reforçou, o que você já quer aplicar? O que que está presente para você aí? Vamos lá. A questão é que a gente não precisa de muito dinheiro para começar. Não, com certeza, né? Você já tá, como você falou, né, Gisele? Você já tá vivendo isso, né? E eu acho que a coisa que mais trava quem quer iniciar é realmente a vontade de iniciar mesmo, né? Porque a gente acha que não sabe. Você sabendo que existe essa questão e tendo a coragem, acabou. A interação e as trocas de conhecimento. Eu não conheci o Scratch. Eu costumo fazer bastante experiência, mas não tinha pensado em usar o Scratch. Vou aproveitar para conhecer. Muito bom. A abertura de possibilidades pedagógicas interdisciplinares. Isso é muito bom, né? Em todas elas, inclusive. Então, lá na planilha, por exemplo, a gente vê que várias das matérias que a gente conecta com o conteúdo está falando ao mesmo tempo com ciências, física, geografia, português, enfim, né? Então, o que mais me chamou atenção foi que os materiais não são de difícil acesso, estão ao nosso alcance. É mais perto do que a gente imagina, né? É Cleilson, né? É, Então, muito legal, muito legal. Enquanto o pessoal está escrevendo aqui, por exemplo, a Jéssica estava falando, poxa, eu não conhecia o Scratch, né? O que acontece, pessoal? Também não sei se vocês sabem, mas existe, eu tenho um curso online que é a Comunidade Ensino Maker, né? Então, a Comunidade Ensino Maker é a minha capacitação online, né? Então, algumas pessoas que estão aqui, inclusive, fazem parte da comunidade, né? E então a comunidade eu ensino todas essas ferramentas, né? A gente tem várias propostas de projetos, tem várias coisas que a gente encontra aqui, e lá dentro, né, existem certificações para cada uma dessas ferramentas. Então, a gente tem uma certificação em sucata, né? Começando com esse recurso de baixo custo, certificação em eletrônica. Então, essas certificações são o quê? São aulas onde eu explico como usar essas ferramentas e também te ensino a planejar, a conduzir, a avaliar esse tipo de atividade, tá? Lá ensino passo a passo, ensino é, como fazer o projeto, ideias de projetos, enfim. Certificação em programação também é a mesma coisa, né? A Jéssica falou, poxa, eu não conheci esse Scratch. Lá dentro nós temos um instituto de conteúdo de 4 horas só do Scratch, explicando como é que você conecta com cada conteúdo, como é que você dá os primeiros passos, como é que você usa essa ferramenta. E também, né, um curso de robótica, né? Como Jardel estava brincando aí, né? Desde a época do sofá, o curso de Arduino é da época que eu estava no sofá ainda. E, e lá também a gente explica, né? O Arduino, por exemplo, eu falei, né, que o kit é R$ 300.
mas você pode começar só com um simulador que é gratuito. Então, lá dentro a gente tem esse passo a passo e também até chegar na certificação Maker Master. Além disso, né, nós temos um grupo exclusivo do WhatsApp, né, onde a gente troca ideia, onde eu mesmo tiro dúvidas. Então, muitas vezes o pessoal fica se questionando: poxa, será que. E se eu tiver uma dúvida, se eu tiver alguma coisa, eu vou estar lá no grupo ajudando vocês. E a todo momento a gente está criando, né, materiais, estruturas, desafios, fazendo vocês entrarem em movimento mesmo para conseguir aprender cada vez mais e transformar as aulas de vocês. Deixa eu continuar lendo o que vocês colocaram aqui. A Érica falou de trabalhar interdisciplinariedade. Para mim, foi a aplicação a ampliação das metodologias. O fácil acesso, mas o principal foi ter início com muita base pedagógica. Legal demais, pessoal, legal demais. Alguém tem mais alguma dúvida, comentários? Beleza, então. Pessoal, seguinte. A última coisa, antes de eu encerrar, eu gostei. Hoje a gente teve gente pra caramba no Zoom, hein? Gostei demais. Vamos tirar um print, pessoal? Se vocês puderem ligar a câmera só nesse minutinho, para a gente ver que tem pessoas reais do outro lado aí. Pode ser? Aí, a Pela. Quanto tempo, hein, Perla? Agora volta, né, Pela? Aí. Agora eu tô de volta, com força total. Muito bem. Eu falei, gente, essa mulher comprou curso e sumiu, gente. O que É que eu aconteceu? tava Foi. cansada. Não, gente, a vida de professor é isso mesmo, vive cansa... Mas é isso, descansar, tem que descansar mesmo, senão não adianta, não dá para só ficar na loucura. Não, eu tava fazendo umas pós e ainda estou concluindo minha segunda licenciatura, aí é muita coisa, minha cabeça tava meia bugando, sabe? Meu cérebro já não tava mais absorvendo nada. Falei, não, vou ter que dar uma parada. Caraca, sim. É, aí dá uma bugada mesmo. Mas aí terminou e tal, já tá melhor? Sim, as duas pós foi, agora a segunda licenciatura. Agora estou preparando para o concurso, né, do Estado, porque eu trabalho para o Estado e eu só sou contratada, quero ficar lá, então agora é Muito focar para o bem, concurso. correr atrás. Pô, que massa, que massa. Não, é isso, vai desafogando aos pouquinhos, mas parabéns aí pelas coisas aí. Pelos progressos e pelas duas pós, enfim. Alguém mais? Ó, o pessoal, alguns falaram que ia ficar fora. Bom, acho que já tá legal. Vamos lá, galera. No 3, então, hein? Um, dois, três. Valeu demais, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Boa noite e até a próxima.